Esta é uma reflexão sobre as disposições legais e a sua interpretação, sem pretender fazer qualquer juízo de valor, político, social ou moral sobre as mesmas. Eu sou a Zaida Amado Faneca e este é o Direito às Claras. Hoje vamos falar do salário mínimo nacional. Assunto fresco, muito recente, uma vez que foi publicado em Diário da República no dia 17 de julho de 2024, o decreto presidencial que fixa os novos salários mínimos nacionais. Estamos a falar do decreto presidencial 152/24. É importante começar por dizer que, embora o decreto tenha sido publicado em Diário da República no dia 17 de julho, o seu artigo 6º diz que ele só entrará em vigor 60 dias após a sua publicação. Portanto, temos que fazer aqui as nossas contas, a nossa matemática, para perceber a partir de que mês é que este salário mínimo nacional é aplicável. Portanto, o diploma foi publicado em Diário da República no dia 17 de julho de 2024. 60 dias, estamos a falar em 16 de setembro de 2024, o que significa que os salários do mês de setembro já devem respeitar este limite mínimo fixado pelo decreto presidencial. Então vamos lá ver que montantes mínimos são estes. O artigo 1º do decreto diz que a soma dos rendimentos a serem pagos para a generalidade dos trabalhadores mensalmente, naturalmente estamos a falar em salário mensal, deve ser no mínimo de 70 mil kwanzas. Acho que isso já circulou em todas as redes sociais, em todos os jornais. Portanto, a maioria, a generalidade dos trabalhadores devem, a partir de setembro de 2024, passar a ter um salário mínimo de 70 mil kwanzas. No número 2 do mesmo artigo 1º, o legislador vem dizer, atenção, estes 70 mil kwanzas vão ser aplicáveis durante os primeiros 12 meses. Depois de 12 meses, sempre a contar da entrada em vigor do diploma e não da sua publicação, este salário mínimo passa a ser de 100 mil kwanzas. Portanto, vamos voltar a fazer aquela nossa contagem do calendário para perceber quando é que o salário mínimo passa a ser 100 mil kwanzas. Já vimos que, embora ele tenha sido publicado em julho, ele vai entrar em vigor este mês de setembro. Portanto, setembro, 12 meses, em setembro de 2025, o salário mínimo nacional para a generalidade dos trabalhadores passa a ser de 100 mil kwanzas. Já devem ter notado que eu estou a usar o termo generalidade dos trabalhadores. E por que eu estou a usar este termo? Porque o próprio legislador no decreto presidencial traz exceções a estes montantes mínimos. Desde logo, ele vem dizer que o salário mínimo nacional para as microempresas e para as startups é de 50 mil kwanzas. Portanto, temos aqui uma classe, um tipo de empresas que devem pagar, no mínimo, 50 mil kwanzas, portanto, afastando-se daquele regime geral de 70 mil kwanzas para a generalidade dos trabalhadores. Temos que ver aqui o que é uma microempresa. Para sabermos o que é uma microempresa, temos que recorrer à Lei 30/11 de 13 de setembro. Esta é a lei que define o que se considera micro, pequena e média empresa. Microempresa será uma empresa que tem até 3 trabalhadores portanto, o critério é ou conjunto ou vemos uma coisa ou outra, portanto tem que ter até 3 trabalhadores ou até um volume de negócios anual de 250 mil dólares, portanto, correspondente em kwanzas, naturalmente, porque é a moeda nacional, a 250 mil dólares. Portanto, empresas que tenham estes critérios são consideradas microempresas e o salário mínimo nacional será de 50 mil kwanzas. E as startups? Nós não temos na legislação angolana uma definição para startups, mas elas têm sido entendidas, e é assim que nós a vemos no mercado, como empresas emergentes ainda em fase de desenvolvimento que trazem projetos com uma perspectiva de crescimento gradual. Ao estabelecer estas exceções, naturalmente, o que o legislador fez foi reconhecer que há necessidade de criar aqui um ambiente que seja possível, que potencie não só a manutenção destas microempresas, mas também a criação destas empresas inovadoras que são tão essenciais para o crescimento e desenvolvimento da economia nacional. Esta não é a única exceção. O legislador traz no artigo 3º do mesmo decreto presidencial que nós estamos agora a analisar um mecanismo para as empresas que entendam não ter capacidade financeira para cumprir com estes salários mínimos nacionais, poderem ter uma autorização de facto, pagar abaixo dos salários mínimos.
Portanto, há um mecanismo no artigo 3º que permite às empresas apresentarem um pedido. No caso, o pedido vai ser feito ao MAPTES. O MAPTES é o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, que é o responsável pela regulação das normas referentes ao trabalho. Portanto, apresentando um pedido onde nós vamos comprovar que a empresa não tem capacidade financeira para responder a estes salários mínimos, sob pena de eventualmente não conseguir continuar a laborar. Para estes casos, as empresas devem apresentar um pedido junto do Ministério, fazendo acompanhar com esse pedido a certidão do registro comercial da empresa, a previsão de folha de salários nos 12 meses seguintes, portanto, deve dizer o que é que pretende de facto pagar, sendo uma exceção ao regime dos salários mínimos nacionais já estabelecidos, o modelo de submissão do imposto de IRT, portanto, o imposto de rendimento de trabalho, e ainda imposto industrial e segurança social. O que é que estes documentos vão permitir à administração pública fazer? Avaliar a situação financeira da empresa, perceber que, de facto, se fossem obrigadas a cumprir o salário mínimo, não teriam capacidade para continuar a laborar e aí dão uma autorização excepcional para que essa empresa pratique salários mínimos abaixo daquilo que foi fixado no decreto. Esta autorização só pode ser dada para, no máximo, 24 meses. É isto que diz o legislador neste decreto presidencial. Atenção, mais uma vez, estes 24 meses são contados a partir da entrada em vigor do diploma. Portanto, não tem uma relação direta com a entrada do pedido, mas sim com a entrada em vigor do diploma, que, como já vimos, setembro de 2024. Claro que, sendo estabelecidos limites mínimos, nada impede e não tem impedido que as empresas paguem salários acima disso. E depois ainda existe uma última ressalva no decreto que diz respeito a eventuais acordos de trabalho, acordos coletivos de trabalho, que normalmente são celebrados entre empresas ou setor de empresas e sindicatos. E neste caso o legislador diz que, por esses acordos, podem-se alterar os salários mínimos nacionais, mas para mais. Portanto, resumindo, tirando aqueles casos de exceção, microempresas, startups ou autorizações excepcionais para pagar abaixo do salário mínimo nacional, todas as empresas devem respeitar o que diz este decreto, ou seja, a partir de setembro de 2024, salário mínimo nacional 70 mil kwanzas. A partir de setembro de 2025, salário mínimo nacional 100 mil kwanzas. Exceções, microempresas e startups 50 mil kwanzas. Exceções, empresas excepcionalmente autorizadas a praticar um salário mínimo nacional abaixo daquele que está fixado, se comprovarem e obterem uma autorização, portanto, comprovarem uma incapacidade financeira para cumprir e obterem uma autorização do Ministério de Tutela. Este foi o Direito às Claras. Eu estou sempre aberta a novas sugestões, a temas que vocês querem ver tratados no canal. Lembrem-se, direito de trabalho ou não, temos focado muito no direito do trabalho porque é o que tem sido a demanda da maior parte dos seguidores. Nós estamos presentes no TikTok, no Instagram e não se esqueçam sempre de subscrever o canal do YouTube, que é onde vocês vão ter os vídeos completos para terem uma percepção maior dos vossos direitos e uma percepção maior das vossas obrigações.